Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Space Cash, o podcast oficial do Business Club, o ecossistema do Workspace, esse mega empreendimento que está sendo construído em João Pessoa. E olha só, o Workspace não ficou pronto ainda, mas o ecossistema já começa a acontecer, porque essa é a proposta do Business Club do Workspace. Então, hoje, nesse episódio, vamos conversar sobre mercado, estratégia, arquitetura, engenharia e sobre como decisões técnicas moldam a forma como as pessoas trabalham, interagem e se conectam com o Space. E para essa conversa muito especial, nada melhor trazer as mentes brilhantes que começaram a criar esse projeto lá atrás. Então, vou estar recebendo aqui, já estou recebendo aqui, a Miriam Dornelas, engenheira responsável pela execução do empreendimento, Lamarca Araújo, sócio-diretor da Workspace e também CEO da Lavi Construções, e Rodrigo Tavares, a mente brilhante, o arquiteto responsável pela educação arquitetônica. Miriam Dornelas, seja muito bem-vinda ao segundo episódio do Spacecast, e você está na estrutura, por trás, literalmente, das fundações desse mega empreendimento. Então, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui dividindo a engenharia, né, no Space, desenvolvendo esse projeto que tem tanto a agregar em João Pessoa como no Nordeste. Exatamente. Mas antes de entrar um pouquinho mesmo falando que é o tema desse episódio, trazer a consciência dos nossos ouvintes e telespectadores do que é o Workspace, mas fala um pouquinho sobre você. Você já tem uma vasta carreira aí nesse mundo da engenharia corporativa, Isso, não é isso? Isso. Minha primeira formação foi em tecnologia de construção de edifício, né? E aí eu já estou no mercado há mais de 10 anos. Né? Hoje sou engenheira civil, mas já fui professora do Instituto Federal, já trabalhei com obras verticais, já trabalhei em órgãos públicos e hoje estou aqui juntamente com a Lamarca na Lavi, desenvolvendo, agregando de forma técnica a engenharia para uma engenharia de boa qualidade, com boas práticas. E diferenciada, né? Sim. Bom, e diretamente de Recife, seja muito bem-vindo, Rodrigo Tavares, arquiteto responsável pelo conceito e acompanhamento da obra. Rodrigo, muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do Space. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, não só de estar nesse projeto, mas nessa conversa aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito rica. E você é pernambucano, paraibano? Não, eu sou pernambucano, mas eu costumo dizer, eu sou do mundo. Já começaram a... Já recebi esse título de cidadão global. Rodrigo, é bom falar que Rodrigo, desde quando a gente estava desenvolvendo o projeto e tal, ele já é uma pessoa que teve cursos fora, já se especializou em Portugal, acho que... Isso, Portugal, Holanda, Inglaterra, tem uma Ele vem com uma experiência grande que a gente trouxe para colocar dentro do Workspace. E é um dos princípios da Space, trazer justamente os melhores profissionais para não só idealizar, mas acompanhar e entregar esse mega empreendimento. E comigo, Lamarca, né? O sócio-diretor da Space e também CEO da Lavi Construções. Você não tem só a participação no business, mas também responsável pela construção. Pela construção, né? Exatamente. Seja bem-vindo. Obrigado, Valdemir. A gente, desde o início, quando a gente veio, um dos nossos objetivos foi trazer grandes players, uma das melhores engenheiras, um dos melhores arquitetos, para a gente estar unindo sempre os melhores juntos e estar desenvolvendo um produto que vai ser entrega para o Nordeste e futuramente para o nosso Brasil. Porque a nossa perspectiva é de expansão, então é só crescimento. Maravilha. E para você que está nos assistindo, sejam muito bem-vindos. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Lamarca, começar com você aqui. Para começar, diretamente, qual foi a leitura de mercado que levou você, o Bruno, toda a equipe da Lavi Construções, juntamente com a Space Corporadora, para criar um empreendimento tão robusto e diferenciado? Como nasceu essa grande ideia? Na verdade, Valdemir, a gente tinha um projeto e aí começou com o
um dos nossos sócios, Bruno e Arthur, e eles me chamaram para poder fazer a parte de construção, e quando eu vi o projeto, a ideia que eles tinham, eu fui o primeiro a dizer, não, eu só entro se for para incorporar junto, para ser sócio e entrar dentro da operação. E aí eles, na mesma hora, abraçou, a gente se uniu, em seguida a gente foi atrás da parte de estruturação, que é um dos motivos também que a gente trouxe a Prev para dentro da operação, junto com o Sérgio, Renato e os outros sócios, para poder fazer a estruturação da maneira correta e a gente ser um dos maiores players de desenvolvimento desse produto e futuramente no Brasil. Porque um dos nossos objetivos quando a gente pensou no ArcSpace ficou o quê? Vamos fazer uma estrutura de um comercial que não existe, até porque muita gente fazia o quê? Lançava um empreendimento residencial e nesse empreendimento residencial ele fazia uma grande uma sala de reunião, um salão de festa, um campo, sei lá. Eles tinham alguma coisa para desenvolvimento da parte residencial. E na parte comercial não existia isso. Então o que foi que a gente pensou? Pô, vamos fazer um mega empreendimento. Em vez de fazer uma área de lazer específica para residência, a gente agora vai fazer uma área de negócio desenvolvida para negócio, business. Foi quando a gente pensou tudo ter o 12º andar só de negócio, sala de podcast, sala de gravação de vídeo, aí auditório futurista. Aí vem toda a ideia que não existe no mercado. Isso aí é uma coisa que a gente estudou. Era geralmente isso que eu ia entrar mais nessa questão. A estratégia, eu sei que é feito um benchmark, um estudo de mercado que você está falando, né? Fazendo as comparações de outro empreendimento, não só no Brasil, mas fora do mundo, fora do Brasil. Mas qual foi assim aquela estratégia? Não, vamos entrar por esta linha, porque por esta linha aí nós vamos ser vanguardistas, não vai ter nada igual. Então, foi nesse um dos principais motivos nossos foi justamente esse. Quando a gente pensou em fazer um ecossistema, que é uma coisa que a gente bate muito forte, hoje a gente está podendo utilizar e todos os nossos clientes que já compraram o ArcSpace, eles podem utilizar o que a gente está utilizando hoje, que é uma sala de podcast, uma sala de reunião, uma sala de gravação de vídeo. Para quê? Para estar desenvolvendo o que a gente pensou lá atrás. O ecossistema vivo já. Vivo. Então, na própria construção, a gente já está podendo utilizar o que vai ser, quando o prédio estiver pronto, a gente vai entregar. Vai ser uma entrega. O projeto é muito bem pensado, né? Então, a gente identificou, na verdade, eles identificaram, né, que foi que a diretoria passou para mim. Eles conseguiram identificar que hoje em dia, todo mundo que trabalha, eles querem se proporcionar nas redes sociais. E para que você não saia daquele local para usar um podcast, para usar uma sala de vídeo ou para fazer uma reunião, eles integraram tudo no prédio corporativo. Então, o prédio ele é um conjunto disso tudo. Exatamente. Você, além de ter a sala, você, além de ter seu módulo, ou você tem sua lâmina, você consegue usufruir de tudo isso dentro do próprio prédio. Ou seja, foi um cuidado desde o início. Toda a arquitetura foi desenhada para conectar pessoas, né, interagir com pessoas, fomentar relacionamento, por isso que é o Business Club, e daí gerar negócio. Então, cuidadosamente pensado desde o início, é isso, Miriam? Isso, e todas as áreas de vivências, elas são proporcionadas para criar network, né? Foi uma da demanda de Bruno, que solicitou da arquitetura, para que ele pensasse nessas áreas de vivência, para que as pessoas se conectassem mais, para que as pessoas se comunicassem. E isso começa desde agora, desde o aplicativo do Space, que começa a conectar os clientes que já fazem parte, né, do sistema do Space, das vivências, dos encontros que eles proporcionam. Então, tudo isso já está funcionando, mesmo sem o Space estar pronto. Exatamente. Mas, ainda sobre a sua fala, você está falando já basicamente no produto final do que ele proporciona. Isso. Né? Mas adentrando um pouquinho na parte o que você enxergou em termos de estrutura, né? Claro que o Rodrigo vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quando o Bruno falou, vamos construir algo diferente para conectar pessoas, criar um ecossistema vivo. Sim. Mas quando foi para o papel, quando foi para planejar, qual foi a estrutura que foi baseada em quê? A gente fez várias reuniões juntamente com a diretoria, com o Lamarck, com o Tatiane, para entender o projeto,
né, identificou que o projeto ele é moderno e futurista. Então, o grande diferencial do Arcspace é fazer o planejamento, né, eficaz. Primeiro, porque a gente tem uma demanda de subir a pele de vidro antes mesmo do prédio ser finalizado. Essa é uma demanda de Lamarck que ele quer, porque quer que isso aconteça e a gente está empenhado. Já não basta ter automação como diferencial no prédio inteiro, ele ainda quer... Hoje a gente, eu vou mais além. Hoje a gente tem tecnologias, tem estudos, a gente viaja muito. Eu passo praticamente um mês em Dubai, estudando Dubai. Minha referência dentro da Lavi e dentro da Space é Dubai. Pô, se eu chego lá, eu vejo os prédios construindo quando está no 15º andar, a pele de vidro já vai subindo. O cara, quando chega no 50º, o prédio já está quase no final, pô. Por que lá eles conseguem e a gente não consegue aqui? Então a gente vai fazer aqui. Já tive reuniões com o pessoal de estrutura, até a gente já teve reuniões com o pessoal da pele de vidro. Vai acontecer, e quando a gente estiver terminando a estrutura do prédio, a gente está terminando de envelopar o prédio. Isso faz com que a entrega seja muito mais rápida do que além de ser mais né? rápida, ela segue uma tecnologia de segurança, porque o prédio vai estar todo envelopado. Isso. Então a gente diminui a quantidade de risco de obra, de E tudo. custos também, né? Tudo. É tudo. Tempo de mão de obra. Tudo. Mão de obra, qualidade, acabamento, uma coisa que a gente preza muito na parte de engenharia. Eu vou falar um pouco de engenharia junto com o Miriam. E aí, nosso arquiteto-chefe vai estar me resguardando, falando de quê? Quando ele projeta uma coisa, a engenharia tem que executar o mais fiel possível. Sim. Então, tudo que ele projetou, a gente está tentando entregar no melhor acabamento possível. E vai entregar, se brincar, acho que até melhor do que a gente imagina. Entendeu? Justamente com os detalhes de acabamento de fachada. A gente está fechando a parte de esquadria com empresa grande também. Para pegar a pele de vidro junto com os detalhes de fachada. Para não ter problema de vazamento. Então, tudo isso é uma peça monolítica que vai ser... feita do início ao final. E tem uma lógica arquitetônica por trás disso também. Exatamente. Edifícios desse porte, aí geralmente onde se faz o corte num empreendimento que é empresarial, de um residencial, ele tem um porte diferente e assume uma responsabilidade diferente na cidade. E aí dá para se fazer essa dupla resposta. Você tem um espaço interno que diz respeito à funcionalidade e um projeto de envelope, essa palavra é muito assertiva do Lamarck, envelopar, né? que diz mais respeito à relação do prédio com a cidade. E aí você tem como fazer esse jogo duplo. Maravilha, então é justamente isso que eu queria ouvir de você. Qual foi o guia arquitetônico que você começou a idealizar depois que veio a ideia, a concepção do projeto, tanto da Miriam, do Lamarck e do Bruno? O que te ligou para chegar nesse envelopamento do prédio, assim, pensando na cidade, pensando na entrega e pensando do que o cliente vai usufruir do Space, do Arcspace? Acredito que o Arcspace, ele já, como o Lamarck bem disse, ele já nasce com um DNA de querer fazer a diferença. Acho que a partir daí a gente já começa no nível de arquitetura também de fazer a diferença. Então, para isso, a resposta tem que ser à altura. Tem que se pensar em funcionalidade, desempenho e, arquitetonicamente, causar mesmo um ícone dentro da cidade. É um produto não só empresarial quanto arquitetônico que difere de toda João Pessoa. E eu posso te dizer que difere de todo o Nordeste. Então, tem aí um DNA e uma vontade forte da própria arquitetura de causar esse novo marco. Ademir, se você for analisar, pouquíssimos prédios no Brasil, eles são envelopados 360. Sempre eles têm uma área de escada que é reservada, tem uma grande pele de vidro, mas pouquíssimos prédios são envelopados 360. Ele não é sistêmico. Não. Ele não é Hoje, construído sistemicamente. o nosso core do prédio ele é central. Então, a gente tem sala ao redor do prédio 360. Isso. Então vai ter sala que é virada para a praia, vai ter sala que é virada para
para caber dele, vai ter sala que é virada para o Todos sul. têm vista, né? Todos têm vista. Todos têm vista. Então, assim, é um prédio muito bem pensado. A gente, pronto, se você compra uma lâmina de um empreendimento desse, se você está dentro dele trabalhando, você consegue ver João Pessoa 360, pô. Isso. De dentro de sua sala. Aí, João Você Pessoa. vai ver o pôr do sol, você vai ver o nascer do sol, você vai ver Cabedelo, você vai ver a região sul. Então, assim, Fora a localização, né? que a localização É outra. aqui para nós. A gente tem acessibilidade, a gente tem acesso de ônibus, carro, tudo. Tudo. Tá a 2 minutos, sei lá, 30 segundos da BR. Tá Perto nas das melhores duas vias vias. mais Exatamente. importantes, Quem né? cruza João Pessoa do centro para as praias, né? Isso. Vai ter que se deparar com aquele mega empreendimento como E eu vou cartão mais postal. além, viu? Eu vou mais Um além. cartão postal mesmo, tá? Quando a gente tava comprando, a ideia a gente já tinha. A gente olhou vários terrenos de João Pessoa. Olhou em Manaíra, olhou na Rui Carneiro mais embaixo, olhou em todo canto. Quando a gente achou esse terreno, a gente queria fazer permuta e ele só comprava. A gente foi, comprou o terreno, porque a localização era 100% extraordinário. estratégica e era tudo que o estudo que a gente pedia. Sim. Que era ter acessibilidade, ter facilidade de locomoção para os funcionários. Porque hoje, quando a gente pensa em ArcSpace, a gente pensa em ecossistema. Isso. A gente pensa em tudo funcionar da melhor maneira possível. Então, como é que eu vou lançar um empresarial num canto que os funcionários não consigam chegar de ônibus? Entendeu? Aqui não, aqui a gente pensou em tudo. As duas principais vias de João Pessoa, E já se todo conecta. mundo chega de João Pessoa. De onde tiver, ele passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Inclusive se conecta aí com o BR, né? Quem vem de Isso. Recife Exato. Natal Quem vai vem ter que passar Recife, na Natal. lateral do Sim. ArcSpace, que é na BR, né? Sem Na contar entrada. que tem um vídeo que a gente tem, que eu não sei se eles conseguem jogar no podcast. Aquele vídeo é fantástico, que ele pega as duas vias principais com a arquitetura que a gente colocou Aquele vídeo de no do local drone, né? do drone. É. Você vê o resumo do que é um ArcSpace, pô. É bem localizado, é bonito, Isso. vai chamar a atenção da cidade, é um presente para nossa cidade. Vai ser aqui pra nós. um cartão postal, né? Sim. Como grandes empreendimentos. Cartão postal. Rodrigo, ainda com você aqui. O espaço, ele influencia diretamente na forma como as pessoas vão receber esse empreendimento, né? Fala um pouco mais sobre isso. Quando você desenhou, arquitetou cada metro quadrado da engenharia arquitetônica. Com certeza. Esse é um jogo duplo também. Tanto o espaço influencia o comportamento humano, quanto o comportamento humano vai influenciar como esse espaço funciona. E desenhar isso tem que ter um cuidado muito, muito preciso, muito atento de como vão acontecer as coisas. No empreendimento como o ArcSpace, a gente tem que estar pensando não só no agora, mas no futuro. 20, 30, 40 anos para frente. E de como a tendência do trabalhar, do conviver, vai se desenvolvendo ao longo desses anos. A gente pode fazer um paralelo aqui que é muito curioso. Os edifícios hoje de trabalho, eles se parecem muito mais com os edifícios do final do século XIX, início do século XX, do que com o do meio do século XX até o início dos anos 2000. Exatamente. Por quê? Hoje, a nossa tecnologia é quase sem infraestrutura. Então, a gente volta a não precisar de uma carga espacial muito grande para poder ter tecnologia dentro do edifício. Enquanto antigamente a gente tinha salas e mais salas de CPD para poder fazer funcionar computadores, hoje a gente não precisa. Então, a gente ganha uma flexibilidade muito maior para poder fazer funcionar esse tipo de espaço. Então, o comportamento de quem trabalha, quem convive dentro de um ecossistema como o ArcSpace, ele está na ponta da tecnologia, está na ponta do que hoje é o espaço de trabalho, no que hoje é o comportamento do que é trabalhar, que não é mais só vir ao trabalho, fazer o serviço e ir embora.
Não, você convive. Você conhece pessoas diferentes. Você faz outras atividades. Eu costumo falar no escritório que o Workspace é um dos projetos que a gente consegue fazer o que a gente mais acredita, que é o edifício, de fato, como ecossistema, que é uma cidade dentro do próprio edifício. Maravilha, isso é E sensacional. isso aí bate com o que a gente pensou justamente, por exemplo, antigamente você comprava uma sala, tem um escritório de advocacia, aí eu comprava uma sala, tinha que comprar uma sala gigante, aí tinha que fazer uma sala de reunião, Isso. fazer uma sala... Resumindo, você tinha muitos espaços ociosos lá dentro. Caríssimo, que você estava pagando condomínio, você estava pagando um monte de coisa, sem necessidade. Então, o que foi que a gente fez? Que isso aí era um dos principais pontos que a gente usa dentro do Workspace, como tanto forma de venda, como como desenvolvimento de um produto diferenciado. É o quê? A gente, Workspace, desenvolveu um andar inteiro, uma lâmina inteira, com sala de reunião presencial, sala de reunião normal. Não é só uma sala de reunião, são duas salas de reunião, uma sala de reunião presencial, 2 salas de gravação de podcast, Estúdio 2 salas de fotografia. estúdio fotográfico, um auditório grande para 60, 70 pessoas, outro auditório para 20 pessoas. Por quê? Porque tu vai comprar tua sala, vai usar o que realmente você precisa dentro de uma sala, e quando você quiser fazer uma reunião, entra no seu aplicativo, reserva a sua sala e vai fazer a sua reunião. Você estava pagando um custo altíssimo sem necessidade, usando dentro da estrutura do Workspace. E atende uma demanda de pessoas, né? Porque se você quer uma sala menorzinha, tem os módulos. Tem os módulos. Se sua demanda for maior, tem as salas. Se for uma empresa, tem as lâminas. Até nas áreas de vivência a gente consegue trabalhar isso, porque o auditório de 20 pessoas, ele pode ser modulado e incorporar com os 60 e virar 80, né? Ou deixar os dois divididos para 2 pessoas usarem ao mesmo tempo. Tudo isso foi pensado. Na verdade, o Space é uma cidade inteligente, né? É uma cidade inteligente. Do mundo corporativo. Mas aí você imagina, por exemplo, até não só essa possibilidade de você, como dono de uma sala ou usuário de uma sala no Workspace, eu posso montar, fazer minha reunião ou evento, etc. Mas até mesmo ter um evento bem mais amplo. Eu tenho um escritório de arquitetura no Workspace, vi ali uma propaganda de um evento sobre negócios, me interesso e vou e participo, me inscrevo. É essa dinâmica assim também de mistura, de encontros improváveis que vai acontecer. E você falou algo muito interessante agora há pouco, foi a questão que o Space está sendo construído, pensando não só na entrega daqui 2 anos, 2 anos e meio, mas para décadas. Isso. Né? Exatamente. E acompanhando essa evolução tecnológica, já que o futuro do Space é agora, né? Como é que vocês enxergam essa questão da tecnologia ser bastante avançada no decorrer depois que ele fosse entregue? Ele está preparado para mudança e adaptações? Então, isso eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque isso é uma coisa que a gente sempre pensou lá na frente, uma coisa que todos os meus projetos que eu entro, que eu estou dentro, eu sempre penso ele no mínimo para 10 anos para frente. No mínimo. Quando eu vou lançar um produto, eu disse, espera aí, esse produto aqui há 10 anos, será que ele vai estar atual? Vai. Porque uma obra, ela leva aí no mínimo 4 anos. 3 anos, dependendo da obra. Como é que tu está pensando hoje? Tu vai entregar um negócio aqui há 4 anos e daqui a 5 anos ele está obsoleto. Está ultrapassado. Não tem fundamento. Então, a gente já pensa para um empreendimento daqui a 10 anos. O Workspace, eu acho que ele está além dos 10 anos. Eu acho que ele está aí na faixa aí de 15, 20 anos. É isso que eu perguntava, como é que está a linha do tempo em termos de manter o Space futurista. Porque eu posso dizer que ele está além do que a gente planejou e do futuro que a gente está vendo hoje. A gente sabe que a parte de tecnologia ela é muito rápida. Muito. A gente hoje fala uma coisa... Já mudou amanhã. Já muda. Amanhã já é outra coisa. É outra coisa. E João Pessoa vai ter uma implantação de um computador quântico. Exatamente. Acho que é o segundo
na América Latina, eu acho. Isso. Então, por aí você vê que a tecnologia é assim, ó, é uma coisa que a gente, quando pensa, ela ultrapassou a gente. Então, quando a gente junta um ecossistema, a gente está pensando em quê? Em negócio. Então, a gente está juntando pessoas, está juntando tecnologia, está juntando tudo o que vai acontecer, e isso aí não pode deixar de acontecer, para poder o negócio girar por muitos As anos e muitas adaptações, décadas. né? As evoluções de Exatamente. equipamento, de estrutura também. Tudo. Não, isso aí, a parte de tecnologia a gente consegue atualizar muito rápido, porque a gente está deixando isso tudo Com a infraestrutura, com a infraestrutura toda pronta. Então, nós E temos os três pilares do empreendimento. O arquitetônico, a engenharia e, de fato, a execução, a construção. Quais têm sido, ou se tem, na verdade, os desafios nessa evolução? Porque eu sei que nós estamos, Miriam, agora você é mais a sua área especificamente, em que fase está o Space, o Workspace, e quais são os desafios nessa evolução? Porque as coisas vão ser adaptadas no decorrer do dia a dia e das intercorrências que podem existir, não propriamente dito da própria construção, mas externas, né? Leis ambientais ou lei da prefeitura, enfim. Quais são os desafios, se é que existe desafio? Porque eu sei que aqui todo mundo está preparado para trazer soluções e desafios. Não, agora a gente está na fase de fundação, mas é uma preocupação de Lamarck juntamente com o Rafael. E aí, toda vez que tem uma demanda, isso aqui a gente pode melhorar, vamos evoluir, vamos mudar o tipo de automação do prédio, né? Então, a gente faz todas essas compatibilizações no sistema BIM, que é para a gente ter o mínimo de interferência na execução, e isso é tudo feito previamente. Até porque, quando a gente está no ritmo de obra, o mínimo de intervenções é o que a gente se planeja, né? Para não ter custo, para não ter retrabalho, para a coisa sair de forma pensada e com qualidade. Então, todas as nossas reuniões de engenharia, tanto quanto o nosso grupo Engenharia Obra, eu, Dayana, João, o que a gente idealiza dentro de obra, a gente leva para a reunião de engenharia, assim como Lamarck, Tatiana e Rafael, que eles também demandam, e aí a gente faz essa união, né? O que é que a gente vai aprimorar, o que é que a gente vai deixar pronto e o que é que a gente vai modificar. Como a gente já teve modificação no projeto de automação, deixou um projeto muito mais robusto, muito melhor, que era já pensando nesse futuro, né? Mas é justamente isso que Miriam está falando, que no decorrer de 2 anos atrás, desde o início do projeto para hoje, já teve modificações de tecnologia. Então a gente está se adaptando sempre para deixar sempre ele avançado. Inclusive, eu acho que posso até dar um spoiler aqui. Vocês estão se preocupando muito sobre a engenharia térmica, Total, né, do empreendimento. Vai sair todo e qualquer padrão de climatização interna. O que é que você pode falar um pouquinho sobre isso? Hoje, o sistema começando pela pele de vidro. A pele de vidro, hoje a gente está, um dos nossos principais solicitações ao pessoal de orçamento da pele de vidro, era ter um vidro com a retenção de calor de aproximadamente 98%. E a gente está conseguindo isso com a retenção de calor para dentro do vidro. Segundo, entrou o sistema de ar-condicionado. Uma central de ar-condicionado que a gente vai estar entregando no prédio inteiro. Então, todas as salas vão ser entregues climatizadas. Sistema extremamente econômico. A gente vai conseguir reduzir, em termo financeiro, absurdo, só pela tecnologia que a gente está utilizando junto desses... Com inteligência artificial. Né? Só fazendo um parênteses, porque quando a gente fala de automação, né, o pessoal geralmente vê o aplicativo, vê o final, mas Lamarck se preocupou em relação à climatização ser automatizada, em relação aos elevadores ser automatizado, né? É o conjunto. A infra, ela está sendo automatizada. Agora eu vou fazer uma pergunta como cliente, né? Eu também estou com uma sala aqui no Space. Fala mais um pouquinho, climatização. Dá um exemplo prático de como será a minha sala do Workspace quando estiver pronta. Eu vou controlar tudo por IA, seria isso? Pronto. O sistema de ar-condicionado. Você dentro de sua sala, se você aí cada cliente vai poder automatizar a sua sala em si. Olha que legal. Mas, por exemplo, você vai poder colocar o seu ar-condicionado na sua automação da sua sala. E aonde está o diferencial?
esse sistema de ar-condicionado ele reconhece por temperatura se tem gente dentro da sala ou não. Se tiver muita gente, ele automaticamente já aumenta a temperatura, já baixa a temperatura. Se tiver só uma pessoa dentro da sala, ele vai estar utilizando aquela temperatura confortável que você está lá dentro. As automatizações... Se você sair da sala, ele desliga automaticamente. Sim. Sem você precisar, tá? Liga, desliga, liga, desliga. Então, isso aí é um dos principais... Todos com máquinas inteligentes, né? Que eu tive Máquinas acesso nos bastidores um pouquinho ao projeto, e todos com máquinas inteligentes que fogem do padrão. Ainda sobre essa interação de arquitetura, engenharia, construção, trazendo mais para o lado da ambientação, né? Fala um pouco mais de estrutura, a parte técnica. Quem vê o projeto, se apaixona, porque quando fui convidado para conhecer o Workspace, eu vi uma proposta de ser embaixador, eu sou embaixador do empreendimento, mas me apaixonei porque o Business Club é algo que não tem no Brasil, né? Eu tenho essas referências. Mas eu vejo que o Workspace, até a ambientação, fora todo esse equipamento de salas, auditórios, os próprios ambientes, os corredores, né, com o pé direito alto, ele é preparado para você estar sempre à frente, sentado com alguém para conversar e fazer negócio. É isso, Rodrigo? Sim, esses pontos de convivência interessante. E de encontros, eu acho que é muito vital, eu acredito que é vital em ambientes de negócio, porque sem face a face, as pessoas que fazem negócio, elas precisam estar em contato. É tanto que a gente fez questão de todos os andares deixar um espaço de convivência, de um sofá, para onde você vai, ter uma mesa para sentar, para você colocar seu notebook e fechar negócio. Porque eu acho que é quase um clichê, né? Mesmo se o negócio for B2B, quem fecha negócio são pessoas. Exatamente. Isso não tem como fugir. E o próprio ambiente do Workspace, ele que é o grande, assim, é o desafio da ambientação do Workspace, não é? De estar trabalhando com tamanha tecnologia, de tecnologia de ponta, como é que a gente equilibra isso para deixar ainda humano, né? Aí esse é o jogo da ambiência do Workspace. É equilibrar para ser tão tecnológico e humano ao mesmo tempo. Até porque, se a gente for falar de avanços de tecnologia, a gente já está em conversas de a quinta onda de revolução industrial e tecnológica, que é o retorno dessa humanidade dentro da própria tecnologia. Então, esse é o futuro também, esse equilíbrio. Então. Maravilha. E, Miriam, no sentido de planejamento, de entrega de obras, eu sei que Lamar também é sua área, né? Porque o cliente vai perguntar, né? Quando é que eu recebo, né? Quando é que vai estar pronto? Lembrando que, já foi falado no início, o Workspace já está funcionando. Né? Esse podcast aqui está disponível para todos os clientes vir gravar seu podcast, entregar seu conteúdo, interagir com clientes. O Business Club já está ativo, além do podcast, Lamarck. O Bruno já está implementando, juntamente com toda a equipe, comigo, com o pessoal do Marco, o Felipe e o Lucas, vão ter eventos quinzenais aqui na sede da Space para justamente, Rodrigo, trazer todos esses quase 200 clientes já para vivenciar o Workspace antes mesmo de receber a sua sala física, né? Mas, Miriam, em termos de planejamento, o que é que você pode trazer aqui para a audiência? Eu sei que tem um planejamento bem entregar antes do prometido, né? Essa já é uma demanda da Lavi, né? Sempre, ela já é padrão da Lavi. Entregar a obra antes do prazo, né? Quando eu cheguei na Lavi... Mas você, como engenheiro, fica lá puxando ele, né? Aí eu já sou fiscalizada por outra pessoa para honrar o planejamento. Né? Como eu sou da execução, eu já sou fiscalizada para honrar o planejamento. Quem assume essa resposta aí? Não, na verdade, uma coisa que a gente tem como referência na Lavi é cumprir com o prazo de entrega. Uhum. E hoje, planejamento para a gente, eu respiro planejamento. Uhum. Eu digo a todos os meus engenheiros, se você não tiver respirando planejamento, você não vai trabalhar com a gente. Porque
Se eu tenho um contrato a cumprir, se eu tenho algumas situações a cumprir, por que eu não vou cumprir com um simples planejamento de obra? Sim. Ah, aconteceu uma pandemia, teve alguma coisa extra, beleza, é justificado. Mas se não foi, a gente vai ter que cumprir com o planejamento. Miriam sabe que planejamento hoje na Lavie ela tá rindo porque ela sabe que acho que é uma das principais Porque é uma coisas. premissa, né? É uma premissa da engenharia da Então, Lavie. o prazo de entrega dessa obra, salvo engano, em contrato, eu acho que tá para 36 meses, mas eu acho que o objetivo dela é 30 meses, Isso. podendo chegar aí a 29, 28 meses de entrega de obra. A gente está passando a pior fase, a gente terminou, na verdade, a contenção inteira. Isso. Já começou a fundação, as estacar eles para começar os blocos. E aí também depois que a gente começar a subir, ela já sabe, é 3 lajes por mês no mínimo. Aí, o planejamento dele, tá vendo como é essa pressão aí, 3 lajes por mês. Eu estou vendo, pessoal, você que é cliente aí do Workspace, já está aqui o consultor engenheiro já quase que prometendo um over delivery para entrega. Eu não sei se você sabe que eu sou engenheiro também, né? Sei disso. Eu amo engenharia, eu amo fundação, eu amo estrutura. Então, todas as minhas obras nessa fase de estrutura, eu sempre estou Bem ativo. ligado, porque para mim é uma das principais coisas da obra. Depois que a estrutura termina, é só acabamento, envelopamento e tal. Aí entra mais minha esposa, que é arquiteta, e entra na parte de acabamento fino. Mas a parte de estrutura, por isso que a gente preza muito por planejamento, para seguir tudo à risca. Então, assim, a contenção a gente terminou, acho que até antecipado. Foi, 20 dias antes 20 do dias antes previsto. do planejado. Então, do planejado para os 30 meses, viu? Não é para os 36, não. É, o planejamento Tá, real. É o planejamento interno da gente, que os clientes nem sonham o que é isso. Mas a gente, justamente para se acontecer alguma coisa, a gente tem uma margem ali de segurança para estar dentro do prazo de entrega legal, né? Ainda sobre, com a marca aqui na tela, o Workspace ele é um organismo vivo, um empreendimento vivo, ecossistema. Né? E como ecossistema, ele se multiplica o seu próprio ecossistema. Né? O que é que você pode falar como sócio-diretor? Ele inspirou agora, ele inspirou. Você, como deixa eu perguntar, você como sócio-diretor do Workspace, a gente sabe que o projeto ele é gigante e não vai ficar só em João Pessoa, na Paraíba, né? Nós sabemos que já tem aí sendo perspectiva de planejamento para o Workspace ser duplicado em outras cidades. Eu até vi ontem os O que é que stories vocês podem falar aí de sobre Bruno isso? perguntando se ia primeiro para Natal ou para abriu Fortaleza. enquete lá, né? Então, Natal ou Fortaleza? Gente, como assim? Natal e Fortaleza. É justamente isso que eu ia falar. Natal está muito avançado. Muito avançado mesmo. Do nada, ontem, Bruno recebe uma proposta para ir para Fortaleza de outro empreendimento. E aí a gente vai sentar, os diretores, a gente vai ter que sentar, botar no papel, estudo, aí tem muita coisa envolvida. Outro Workspace. Não, outro Workspace é fato. Outro não, outros. Outros. É só em prioridade de localização geográfica. Se primeiro vai ser Natal, segundo Natal, terceiro Fortaleza, ou se vai ser segundo Fortaleza, terceiro Natal. Aí você me pergunta, pô, Lamarck, e por que você não vai para Recife? A gente já está olhando Recife. Sendo que a gente tem que olhar primeiro a parte geográfica, que é o que a gente primeiro quer atingir, que aí eu vou soltar aqui Um spoiler. um spoiler, não é um spoiler. É o que a gente pensa como diretores e como sócios da Space. Foi o que a gente pensou. Pô, o projeto da Space é um projeto bem inovador, que ele podia estar sendo lançado em São Paulo. Você concorda comigo? Sim. Plenamente. Sendo que a gente levar isso para São Paulo, lá em São Paulo a gente não é ninguém. Então, o que foi que a gente decidiu? Pô, vamos começar por uma pessoa que a gente tem estrutura, todo mundo conhece a gente, sabe o que a gente faz. E o próprio A gente vai momento entregar, econômico, exatamente. explosão imobiliária. A gente vai entregar João Pessoa, depois vai Natal, Fortaleza, Recife, Salvador. Estruturei o Nordeste. Quando eu chegar em São Paulo, Já tem corpo. eu vou chegar em São Paulo e vou dizer, ó,
tu vai poder utilizar toda essa estrutura do Nordeste a teu favor. Hoje, os grandes empresários de São Paulo, banco, empresas de advocacia, várias empresas gigantes, querem ter uma estrutura no Nordeste e não tem. Mas Quarkspace, quando a gente lançar lá, eles vão ter. Até porque... Então a gente vai chegar muito forte em São Paulo. A gente vai chegar em São Paulo para dizer assim, porra, os caras estão montando em São Paulo e vão vender feito água, porque ele já vai poder estar utilizando aquela estrutura do 12º andar de todas essas... É o que eu ia falar agora. Ou seja, o cliente Space, o cliente da ArcSpace, ele, quando ele faz parte do Business Club, ele pode se utilizar, né, de todo o equipamento das nas outras outras unidades. Das unidades. outras Não é? unidades. Então, Exatamente. isso é o diferencial. Você não comprou uma sala, não comprou um módulo. É isso, Rodrigo? Então, Isso. esse comportamento humano com a estrutura, ele vai ser expandido em todas as unidades. Então, se eu tenho uma sala aqui, se eu for para São Paulo ou for para Fortaleza, quando tiver Space, eu posso utilizar do podcast, de tudo. Então, isso foi um planejamento da ambientação para criar, de fato, repetindo aqui a palavra, um ecossistema vivo, não é isso? Sim, eu acredito que, novamente, é uma palavra muito assertiva. E iniciar com essa intenção de ser ecossistema é o diferencial de tudo. Até a própria arquitetura, quando se projeta para um ecossistema, se projeta de forma diferente. Exatamente. A integração, a participação, além de ser ativa o tempo todo, o ecossistema, se ele parar, ele morre, ele deixa de existir. Então, e eles têm a tendência a ele sempre expandir, agregar mais e mais. E a expansão de todo o ecossistema, ele pegar e voltar à biologia básica, é sempre de agregação de cenários, de atores, de participantes, de espécies. E a cada agregação, o próprio sistema ele se atualiza. Ele se atualiza. E se retroalimenta. Exatamente. Né? Maravilha, essa é a proposta do Business Club. Miriam, vocês são clientes Space também? Não. São clientes da Ainda Space? não. Ainda não. Pô, olha só, Por coincidência, eu vou provocar, porque eu sou. Ainda não. Eu tô na fila. Ó, ainda tem aí, eu sei, todos Acho os que módulos. vai vir o lançamento aí em Natal, Fortaleza. Todos os módulos já foram vendidos, não é? isso. Aqui todos os módulos. Ela vai falar assim, a parte como eu sei que não é o ponto do nosso podcast especificamente, mas para quem está assistindo aqui, e a parte estrutural, como são quantos módulos, quantas lajes, né, quantas lâminas e quantas salas. Passa um pouquinho para quem está assistindo entender essa divisão. O que foi que a gente pensou? Quando a gente contratou a Prev, a gente contratou justamente para estruturar os módulos. Por quê? Os módulos, eles não têm uma matrícula. Eles têm uma ação. Então, a Prev, a gente estruturou ela em forma de ações, que quem comprou uma ação que é referente ao módulo. Até isso foi inovador. Exatamente. Não é isso? Então, assim, hoje a gente está muito bem estruturado e os clientes também têm muita segurança. Porque ele comprou uma ação e ele vai poder utilizar uma sala para poder estar utilizando um módulo dentro do ArcSpace. Então, a gente separou 3 andares de módulos, 6 andares de lâminas, que já foram vendidas, eu acho que 5, acho que só tem uma disponível. E mais 12 andares de salas. Isso. Salas. E aí, na quantidade de salas, são aí aproximadamente, eu acho que 20 salas, 18 salas por lâminas, que aí vai depender de andar, porque como ele vai diminuindo, ele vai subindo. Aí tem salas maiores, salas menores. Aí depende também de toda a estrutura do que o cliente quer, porque como a gente deixou ele muito flexível, o cliente poder comprar 3, 4 salas e transformar em uma. Ele é uma coisa que a gente pensou modular, muito, né? muito fácil. E outro ponto que também acho que é importante a gente frisar é que ele também foi pensado para quem compra. Independente se você vai montar a sua sala ou não, ou se você comprou para investir, ele atende todas as áreas. Se eu sou arquiteto, eu não preciso, sei lá,
de um ponto de água ou de esgoto. Mas se eu comprei para investir lá no futuro, daqui a 5 anos, eu aluguei para uma médica, lá vai ter toda a infra de água, esgoto, que atende uma clínica, que atende um dentista, atende do arquiteto ao médico, entendeu? Então, toda essa infra, todas as salas compõem. Toda a mudança de possível de cliente, fácil. De cliente. não altera, não tem nenhum problema para estrutural, né? Não. É preparada para atender todo o segmento. Todo A o gente já está segmento. trabalhando com o piso elevado justamente para isso, para ter toda essa flexibilidade de movimentação do que o cliente quiser. Ok, então o Arcspace tem o Business Club, que é o 12º andar, que é justamente o ecossistema de network, né, e relacionamento. Então, temos as salas comerciais, nós temos os módulos, mas na parte de serviços, né? A gente sabe que ali no térreo vai ter algumas lojas, mas também programada para subsidiar o ecossistema. Exatamente. Vocês pensaram nisso também, né, Rodrigo? Sim. E o Lamarck, não colocar qualquer tipo de sala, qualquer tipo de serviço, então é programado para subsidiar o ecossistema em termos de serviço de alto padrão. Isso, acredito que o Lamarck pode falar melhor sobre isso, mas existe uma curadoria Exatamente. para completar esse ecossistema. Esse andar do térreo que você está falando, onde tem a recepção, a gente ficou com, salvo engano, 6 salas grandes, que a gente está justamente fazendo uma curadoria para colocar alguns players lá dentro para atender o prédio. Já tem algum player assim que você pode falar que é... Não posso falar que tem um que está bem avançado, mas e quando a gente divulgar vai ser... Porque eu sempre falo, né? Estar no Arcspace é você ter uma assinatura de exclusividade, de luxo e de alto padrão. Sim. Então, assim, nós temos vários clientes do Space que já têm seu próprio clínica, seu próprio escritório, muito bem montado, muito bem luxuoso, mas também estão no Space porque estar na Space, estar no Arcspace, é como você ter o seu escritório na Faria Lima, fazendo uma... É mais ou menos isso aí. Então, eu tenho que estar no Arcspace porque é uma assinatura de exclusividade. Sim. Não, Isso é eu vou interessante. mais além, Valdemir. Exemplo, uma pessoa acaba de se formar. Bom, você tem um escritório dentro do Arcspace, você se posiciona diferente. Sim. É totalmente diferente do que você se posicionar numa salinha pequenininha, em um local mais simples. Quando o paciente, o cliente desse profissional chega em um escritório desse porte, ele já olha para o cliente, para o profissional diferente. Ele olha e diz, porra, Sim. realmente é um profissional bom, porque ele está dentro de uma estrutura grande, uma estrutura bem conceitual, entendeu? Sim, sim. Então, assim, isso é muito interessante, até por posicionamento de pessoa, Sim. profissionalmente falando, O né? Space termina dando um lastro aí que um outro empresarial, assim, vamos colocar aqui, comum, não vai conseguir alcançar. Porque é até um certo trocadilho, né? O Space não é só sobre o espaço. Isso, Ele transborda essa entrega. entendi. É perfeito. Pessoal, então é o seguinte, o futuro do Arcspace já é agora, né? O que é que vocês podem trazer aqui para os ouvintes nas áreas específicas de vocês, como sócio, construtor, o nosso arquiteto e a Miriam? O que é que o cliente, de tudo já foi falado aqui, né? Porque, na verdade, a gente pode fazer 10 podcasts para falar de Arcspace, não dá. 10... E toda vez você vai falar de uma coisa nova. Todas. Mas o que você pode falar para o nosso ouvinte, para o cliente Space, para os parceiros Space, daqui para frente? O que é que eles podem esperar, além de tudo que já está sendo divulgado, falado, mostrado, enfim? O que eu posso dizer de imediato a eles? Que eles vão receber um produto 100% inovador, tecnologia muito avançada, com os melhores, o que a gente puder trazer de melhor para dentro do Arcspace a gente vai trazer. Até porque a gente traz desde o profissional que está trabalhando nele até a entrega final do próprio produto. Isso.
E assim, quando ele estiver lá dentro, ele vai entender o que a gente planejou, até pelo posicionamento de marca dele mesmo, pessoal. Ele vai se sentir bem estar lá dentro. O branding dele vai ser Exatamente, valorizado. Isso é uma marca que eu posso dizer a ele, quando a gente lançar o dos outros estados, ele vai ter orgulho de dizer, pô, eu tenho uma sala dentro do Artspace de João Pessoa e eu faço parte desse ecossistema. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que ele vai se orgulhar. Nosso arquiteto aí. Sua visão plástica, sua visão, né, humanizada dentro do arquitetônico, o ecossistema, a parte de interações. O que é que o cliente, além de tudo que já viu, está vendo, sabe do projeto, pode esperar mais daqui quando estiver pronto? Nessa sua visão de mundo, né? Você navegou aí. Digamos, eu já vi muita coisa, né? Em todo lado. O cliente pode ter certeza que ele vai ter uma vivência diária, não só aqui, mas nos próximos empreendimentos do Artspace. Não só dessa vivência de estar dentro de um grupo, estar dentro de um ecossistema, mas vivenciar de fato o que é um ambiente, um espaço que une inovação, desempenho e qualidade. Essas três bases não é todo empreendimento que consegue entregar. E a gente está aqui de vários lados, várias disciplinas conjuntas para fazer essa entrega. E, além disso, que eu acredito que isso é o básico arquitetônico que o Artspace vai entregar, é ter a experiência de estar numa referência, no ícone dentro da cidade. Sensacional. Todos vão saber onde é, o que é e para que é o Artspace em João Pessoa. Na verdade, vai virar ponto de referência. Sim. Vai ser um ícone. É um antes e pós. Arquitetura que inspira, tecnologia que conecta. Exatamente. E network como pilar. Exatamente. Essa é o coração. Vai ser uma divisão, né? Um marco aí, uma divisão antes Artspace, pós Artspace, porque Exatamente. Não tem nenhum prédio corporativo próximo disso. A gente está muito à frente de todos os prédios corporativos que tem dentro da cidade. Como os meninos já falaram, dentro do Nordeste, né? E se a gente puder abranger aí, a gente vai, talvez, até Norte, Nordeste, coisas... Não, com certeza, né? Com a visão empreendedora, a visão a longo prazo, que os diretores, né, da Space Incorporadora, da Lavi, que você é o CEO. Então, assim, eu cheguei no Artspace para ser embaixador, me tornei o cliente, estou aqui como host, e eu fico impressionado, né? Como vocês tratam os empreendimentos, os produtos, não só simplesmente pelo um valor comercial de compra e venda. Vocês trazem do pertencimento de vida mesmo, né? Para trazer para o cliente um ecossistema que ele não é só um espaço físico, mas, de fato, a casa dele passa a ser também uma extensão aqui dentro onde ele trabalha. Então, essa é a proposta. Senhores, muito bom, maravilhoso aqui. Eu sei que tem muita conversa para falar sobre o Artspace, até porque o nosso podcast ele vai ao ar toda sexta-feira. Toda sexta-feira tem novidades. Nesse primeiro momento do Spacecast, vamos trazer os clientes, que são empresários, são empreendedores, que vão contar as suas histórias e, sobretudo, já criar esse relacionamento de business, né? Troca de experiência, e a partir dessa mesa já sair também futuros projetos entre os próprios clientes, e esse é o principal objetivo do Business Club. Business Club, o clube de negócios que tem um network profissional como um pilar. Vamos caminhar para o fim do podcast, desse episódio, mas não do projeto, porque aqui é um ecossistema vivo. E eu vou abrir primeiro, vamos dar honra, né, aos nossos convidados que veio de Recife, para você fazer suas considerações finais, como arquiteto, como pessoa de visão mundial no mundo arquitetônico. Deixa a sua mensagem para quem está nos ouvindo e assistindo.
Ótimo, muito obrigado. Primeiro pelo convite de estar aqui nessa mesa, por estar nesse projeto. E a mensagem que eu quero deixar é justamente voltar um pouquinho a essa ideia do ecossistema. Porque quando eu entrei nesse projeto e eu tive a primeira conversa com os diretores, uma coisa que eu entendi e até vibrei por dentro foi exatamente que a proposta era ser um ecossistema. Então, pessoalmente, tanto academicamente como profissionalmente, eu já venho trabalhando sobre essa ideia de participar e fazer negócios como ecossistema e não só como um serviço. Então, foi a partir dali, da primeira conversa, que eu entendi. Isso daqui não é um serviço de chegar, fazer e ir embora. Isso aqui é um ecossistema. Eu vou ser mais um participante e é daqui para frente. Maravilha. Mark, você, como eu falou agora há pouco, o seu benchmark, o seu estudo de mercado é a maior referência mundial da arquitetura, que é Dubai. Você vai lá, não sei quantas vezes por ano, mas do que você vê lá fora, está construindo. Qual a sua mensagem? O que é que você pode colocar mais como cereja do bolo aqui, como mensagem final desse episódio? Não, eu queria agradecer primeiramente a todos, até nossos ouvintes também que estão entendendo o que é o Arkspace, a você que mediou perfeitamente a nossa conversa hoje. E assim, o que eu deixo é que o que a gente traz é sempre o melhor para nossos clientes, sempre. Quando eu vou para fora, eu vou para estudar, eu não vou só para viajar. Tem gente que vai só para viajar, eu vou para prestar atenção, a visitar algumas construtoras grandes. Eu cheguei a visitar a Shoba, eu fui uma das maiores construtoras lá de Dubai. A gente foi no stand de vendas, foi recepcionado pelo pessoal, eles mostraram todo o passo a passo de como é a construção deles. Então, assim, tudo isso a gente traz de melhor para estar entregando aos nossos clientes. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de trazer, é tecnologia, inovação, pontualidade. Isso aí eu sempre vou estar entregando a todos os nossos empreendimentos. E obrigado mais uma vez por tudo aqui. Maravilha. E por último, não menos importante, deixei por último propositalmente, que é a senhora do podcast, a presença feminina, empreendedora, técnica, mulher de fibra, que está controlando os prazos para entregar o melhor possível com o over delivery nos prazos. Miriam, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que você deixou sua agenda lá para estar aí conosco gravando o podcast, mas queremos ouvir você como mulher empreendedora, como empresária e responsável aí pelo um empreendimento tão robusto, vanguardista e tão importante para o mercado imobiliário da Paraíba do Nordeste. Eu primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui, né, e a confiança de estar executando o Arkspace, né, porque eu acho que a confiança é fundamental, né, e se me deram o projeto na mão e confiaram em mim para estar ali à frente desse projeto magnífico, é sinal que eu tinha potencial e quero desenvolver à altura, né, mas eu deixo um recado para os clientes que vocês vão ter uma engenharia de qualidade, com boas práticas, porque eu tenho um propósito, não só porque eu sou apaixonada pela engenharia, mas a engenharia para mim é um propósito de vida. Eu estou há 10 anos, eu tenho 4 primos engenheiros, com mais 3 tios engenheiros, é uma família de engenheiros. Eu nasci, me criei, me formei com vários engenheiros ao meu lado. Então, engenharia lá em casa é propósito de vida, né? Então, o que eu prezo é uma engenharia de boa qualidade, com boas práticas. Normas é o meu caderninho, né? Então, não tenham dúvida do que vocês vão receber, né? E eu sempre faço um convite, eu sempre deixo com o Lucas, os clientes que estiverem por aqui, né, no Space, dá um pulinho lá na obra, entenda a engenharia na prática, vivencie um dia dentro de obra, veja os nossos prazos lá, que Lamarck me cobra semanalmente, né? Veja a gestão da obra, como é que ela é feita. Eu sempre deixo o convite para o cliente que tiver à vontade, que queira ir lá à obra, faça
essa visita que eu acho que vai ser diferencial para vocês. Ademir, me perdoe. Eu vou só complementar o que ela está dizendo, mesmo nas considerações finais. Mas vale a pena lembrar que... O tempo não estourou, estamos aqui à vontade. Vale a pena lembrar que hoje a gente tem uma gestão transparente, a gente tem um diário de obra que acompanha a obra Isso. diariamente, a gente tem registro fotográfico de tudo que Inclusive, está sendo né, executado. O Client Space tem um aplicativo, Que ele acompanha consegue a obra ver em a tempo obra real. em tempo Né? real, exatamente. Então, assim, se ele for visitar a obra, ele vai ver toda a parte de cronograma, de acompanhamento, o que está sendo executado, em que fase está. A gente tem A gente tem uma gestão à vista bem transparente, tanto para os transparente. clientes como para quem queira estar acompanhando. Isso é muito importante, é fundamental até, e é um dos diferenciais da Space, como incorporador do Arcspace, como empreendimento, deixar tudo já que o cliente acompanha. Isso é ecossistema, né? Isso é ecossistema. Exatamente. Senhores, parabéns pelo brilhante trabalho de vocês. Eu, como cliente, estou apaixonado cada dia mais, fazendo parte do time. Eu acompanho a dinâmica, né, de todo esse movimento empresarial que a Space Incorporadora faz com toda a diretoria, toda a equipe, todos os colaboradores. E para você que nos assiste, este foi o segundo episódio do Spacecast, que faz parte do ecossistema do Business Club do Arcspace. Aqui a gente conversou um pouco sobre arquitetura, sobre estratégia, sobre prazos, sobre novidade do Arcspace. E toda sexta-feira nós temos aqui no canal do YouTube da Space Incorporadora um episódio novo para contar o que acontece por trás do Arcspace, do Business Club, trazendo o melhor para você, cliente, e para você que ainda não é cliente, para conhecer um pouco mais desse mega empreendimento. E para você que nos acompanha, até o próximo episódio do Spacecast, porque aqui a arquitetura que inspira, a tecnologia que conecta e o network como pilar. Até o próximo episódio. Valeu!